Muito bom, sim. Tandaf Lamed Dalet Amud Bet, na Mishnah lá embaixo, a gente já falou sobre o Lulav, falamos sobre o Adas, falamos sobre a Arava, agora o Etrog. Fala pra gente a Mishnah. Etrog Agazul Veyavesh Pasul, um etrog que ele é roubado ou está seco, ele está inválido e não serve para Vadavnim. Shela Shela Veshelan Dachat Pasul. São em troca de Asherah, uma árvore que foi feita dela Vodazerá, ou Iranidaha, de uma cidade que a cidade inteira fez a Vodazerá e os dois têm que ser queimados. Então ele é passudo, porque o etrog também tem que ter um tamanho mínimo, já que ele está propício a ser queimado, ele tem que ser queimado, ele não tem shiur. Shel Orla Fasul, um etrog que nasceu na árvore que é Orla. Nos 3 primeiros anos da árvore, a árvore é considerada, é chamada de orlá, e as frutas dela são proibidas. Então, esse trog, ele também ele é proibido de ter proveito, ele não pode ser comido, por isso ele está passul. Agora vai explicar exatamente o que uma coisa tem a ver com a outra. A gente quer usar o etrog para arbata menino, quer comer ele, agora vai explicar. Shel trumat meá, um etrog que ele é de trumá. Alguém tinha uma plantação de etrog, ele pegou um desses etrogim, uma porcentagem desse etrogim, e deu para o Cohen de trumá. O coelho pode fazer isso, pode fazer o que ele quiser, ele pode comer, pode usar ervat minim. Agora, se essa trumá se impurificou e, consequentemente, também não pode ser comido, passul, ele está inválido. Shel trumá tehorá, mas se ele for de trumá e está puro, certo? Não se impurificou, lechatrila loitol, o ideal é não usar ele. Agora vai explicar por quê, porque ele pode acabar estragando. Vem Natal, kasher. Mas se o coelho usou esse troll de ervat minim, cumpriu a mitzvah de ervat minim. Shel Dmai. Etrog de Dmai é o etrog que a pessoa comprou de alguém que ele não sabe se foi tirado o Trumot e Masrot. A maioria de Amei Aretz, a maioria das pessoas, sim costumavam tirar pelo menos Trumá, que é a parte do Cohen, Maser, Rishon, do Levi, etc., tiravam menos. Então, existe uma dúvida se tem que tirar Maaser ou não tem que tirar Maaser. Chachamim obrigaram a tirar Maaser. Na dúvida, isso é chamado de Dmai. Alguém que usa um desses de Etrog. Beit Shammai poslim, Beit Hillel machrim. De acordo com Beit Shammai, não pode usar. De acordo com Beit Hillel, pode usar, certo? Aqui também, Dmai, a gente vai ter uma discussão se qualquer um pode comer ou não. A gente vai, baseado nisso, vai definir a halakha. Shel Maaser Sheni Birushalayim. Durante os anos da Shemitah, além de Trumá, que é dado para o Cohen, Maaser Rishon, que é dado para o Levi, tem um outro Maaser, que no primeiro, segundo, quarto e quinto ano é Maaser Sheni, ou seja, eu tiro 10% da minha plantação, da produção, e levo para Jerusalém comer, e no terceiro e sexto ano é Maaser Ani, eu dou para os pobres. Eles comem em qualquer lugar. Maaser Sheni que foi levado para Jerusalém, lechatchila loitol, ele é comestível, posso comer sem problema nenhum, mas lechatchila não se usa ele. Vem Natal, kasher, muito parecido com Trumá Tehorá, a gente vai ver na Gemara. Alta Hazazit al Rubo. Agora, se o etrog apareceu nele Hazazit. Hazazit é, se não me engano, são manchas não, bolhas. O etrog está cheio de bolhas, quer dizer, aconteceu alguma coisa lá, quando ele estava na árvore, ele acabou ficando meio estranho, meio diferente. A maior parte do etrog está cheio de bolhas diferentes. Mitla pitmato. Se for tirado pitmato, o etrog ele tem dois lados, certo? Ele tem a pontinha, que é a parte de baixo, aquela pontinha bonitinha, e tem a parte de cima, que é a parte que fica presa na árvore. Se nitla pitmato, ou se ele niklaf, ou se o etrog foi descascado, nislak, ou ele está rachado, nikav vechasser kolshu, ou se tem nele um buraco e está faltando um pedacinho do etrog, quer dizer, se eu coloquei uma agulha, embora tenha lá um buraco, não está faltando nada do etrog, não foi tirado nada realmente. Mas se ele foi se tem um buraco e está faltando um pedaço, passou. Tudo isso invalida o etrog, certo? Nitlapit matou, não é só que caiu a pontinha dele, ela caiu e arrancou um pedacinho do etrog também. A gente vai ver de novo na Gemara, se não me engano. Altar Hazazita miuto, se ele tem bolhas, mas só na miúdo, na minoria dele. Natal Oktso, agora se ele perdeu o Oketz. O Oketz é o outro lado do etrog. Nikav velo chaser kolshu, se tem um buraco nele, mas não está faltando nada, kasher. Nesse caso, ele está kasher, não tem problema.
Etrog akushi, um etrog que ele é preto. Ele não é nem verde nem amarelo, ele é de uma cor diferente, não é o normal do etrog. Passul, ele está inválido porque é uma fruta diferente, não é a fruta de etrog original, é uma fruta que, quer dizer, é um tipo de etrog, mas ele teve uma mudança de cor que invalidou ele. Veyarok karti, se ele for Yarok karti, tem uma certa discussão aqui nos Mefarshim se Yarok é verde ou é amarelo. Deixa eu ver se o Tosso traz isso aqui. É, bom, não tem o Tosfot aqui, mas tem uma discussão se Yarok é verde ou amarelo na Gemara. Rameir Machshir, Rabi Possel, de acordo com o Rameir está kasher, de acordo com o Rabi está passul, certo? A gente viu lá atrás que de acordo com o Rabi está passul, porque se ele ainda está dessa cor, ele não está maduro. Shiur etroga katan, qual o tamanho mínimo do etrog? Rameir Omer goz, se ele tiver o tamanho de uma noz, já está kasher. Rabi Omer kabeitzah, precisa ter o tamanho de um ovo, senão ele não cresceu o suficiente. O bagadol, um etrog grande, qual o tamanho máximo do etrog? Que deixa Roshnaim beyadot vera. Rabilda fala que o tamanho máximo do etrog é quando eu consigo segurar dois etrogim em uma mão só, para aquela história lá de poder trocar o etrog com os arbata minim, caso ele tenha se confundido e pego errado. Rabi Yossi Omer, afilo achad b'shteyadav, mesmo que eu consiga pegar um com duas mãos, quer dizer que o etrog é muito, muito grande, mesmo assim está kasher, não tem problema, certo? De acordo com o Rabi Yossi, não tem tamanho máximo. Virando a muda e começando a Gemara, da fama de Rei Amudale, fala para a gente a Gemara, Tanu Rabanan, diz a Braita. Pri Etz Adar. Pri Etz Adar é o Pasuk, certo? Que falou que existe mitzvah de pegar o etrog como arbata minim. O que significa Pri Etz Adar? Como eu sei que Pri Etz Adar é o etrog, então fala para ele o seguinte: Etz Chetam Etzou Prio Shave Aveomer Ze Etrog. Eu preciso de uma árvore que a fruta e a própria Etz, a própria árvore, o galho, tem gosto. Tem um gosto parecido e esse é o etrog, certo? Aparentemente, o galho do etrog, talvez o galhozinho onde o etrog fica, não sei, nunca cheguei a experimentar, mas o galho do etrog, aparentemente, ele também tem o gosto do etrog e não somente na fruta. Veima pilpelim. Pergunta, mas olha, pilpelim, não sei se é pimenta ou se é pimentão aqui, também a pimenta tem gosto e o caule, o cabinho dela também tem gosto. Que detalhe, né? Como aparece na Braita, era meromer. Na Braita costumava dizer, me macho, tem colet, está escrito no Pasuk, com relação a quando chegarem a Eretz Israel, está escrito no Pasuk, vechitavo el aretz untatem kol etz ma'achal, certo? Quando vocês vão plantar todas as árvores, agora a árvore obviamente é e na continuação da escrito, certo? O Passuco fala que quando alguém planta uma árvore, nos 3 primeiros anos, a árvore é considerada orlá e as frutas estão proibidas de serem comidas. Agora, está escrito no Passuco, um tatem kol etz, quando vocês plantarem qualquer árvore. Em Yodesha, o etz machal, óbvio que é uma árvore frutífera. Se o Passuco fala, quando vocês plantarem uma árvore, a fruta está proibida, é óbvio que é uma árvore frutífera. Mata no mar etz mahal. Então, por que no passuco está escrito um tatem kol etz mahal? Para que está escrito mahal aqui, nessa palavra? Vem ensinar, fala Rabi Meir, etz shetam etzou priosha ve'avomer ze pilpelin. Vem ensinar Rabi Meir que o passuco vem dizer que sobre qual árvore eu estou te falando que tem din de orlai, precisa esperar 3 anos, etc. É árvore de pilpelim, aparentemente então não é pimentão, não sei, a pimenta nasce em árvore, espero que sim, senão algum outro tipo de pimenta. Então, também vem dizer, o pastor está falando que quando vocês vierem a esse Israel, vocês plantarem árvores, mesmo árvores que a própria árvore também tem gosto igual à própria fruta, tem que fazer o din de orlá. Ou seja, a gente encontra mais uma árvore que a árvore também tem o gosto da fruta. Lelam dechasha pilpelim chayavim beorlá. Isso vem ensinar que pilpelim, esse tipo de árvore, tem obrigação de orlar, mesmo que não pareça uma fruta, é definido como uma fruta. Então, o pastor também vem ensinar, vem Eretz Yisrael será klum. Vem dizer que em Eretz Yisrael não falta nada, ou seja, em Eretz Yisrael é possível plantar qualquer tipo de árvore, não falta nada. Em Eretz Yisrael é para plantar de tudo. Ou seja, a gente encontra nas palavras de Rabi Meir que pilpelim é um tipo de árvore que a fruta e a árvore também são consideradas que tem o mesmo gosto. Então, da onde se sabe que pri etz hadar, que é uma fruta que a árvore também tem o mesmo gosto, é justamente o etrog e não pilpelim? Fala Gmará, mishum delo efshar. Pilpelim não dá certo. Não dá para usar pilpelim de arbata minim. Por quê? Echinav, como a gente vai fazer? Nimkothada, se eu pegar só uma dessas pimentas, talvez são pimentinhas pequenininhas, não dá para ver que você pegou. Deve ser uma pimenta bem pequenininha, que na hora que você segura, ela sobe na mão.
Nincotrei otlat, se eu pegar dois ou três para ser visível, cada marachmana veloshnai, shloshah perot. A Torá falou um etrog, pri etzadar, e não dois ou três. Ele kach lev shara, por isso não dá. Por isso não tem como explicar que pri etzadar é pilpelim e não etrog, certo? Etrog é a única opção de fruta que a árvore tem gosto também igual a fruta, e quando você pega, é visível. Rebbe fala, tem outra fonte para explicar que Pri Etzadar é justamente o etrog. Altikri Hadar ela Hadir. Em vez de falar Hadar no passugo, a gente deve ler Dir. O que significa isso? Madir ze yesh bogdolim ktanim tuimim balemumim. Igual num dir, num rebanho. Dir é o lugar onde o rebanho fica fechado. Igual no dir onde o rebanho fica fechado, tem animais grandes, pequenos, animais que estão completos, animais que têm algum defeito. A Hanami aqui também, eu preciso de uma árvore que seja que eu preciso de uma árvore que tem frutos grandes e frutos pequenos, frutos completos, frutos com defeito. Isso é justamente o etrog. Pergunta Gmará, Ato Sharperot Leite Gdolim Ktanim Tumimim Balemumim. Fala, como assim? Todas as árvores que você vai ver, tem maçãs grandes, maçãs pequenas, maçãs inteiras, maçãs faltando, laranjas grandes, laranjas pequenas, todas as árvores, todas as frutas funcionam dessa forma. Quando elas vão crescendo, algumas crescem mais, algumas crescem menos. Então, como você quer provar daqui da palavra hadar, que na verdade hadir é igual o rebanho, que está falando justamente do etrog, Elahi que amar. Fala agora, não, não, não. O Kiraber quer dizer o Kirebe quer dizer o seguinte: Achebaim ktanim, adaim dolim kayamim. Quando nasce a próxima leva de etrogim, os etrogim do ano anterior ainda estão de lá, ou seja, ainda estão na árvore. Ou seja, existe uma diferença na árvore de etrog de outras árvores. Outras árvores, geralmente, a produção é anual. Depois de, sei lá, 3, 4, 5, 6 meses, a fruta ou você colhe, ela cai. Quando começa a nascer a próxima leva de frutas, já não tem mais nenhuma fruta lá. O etrog, ele fica alguns anos na árvore. Então, quando vão nascendo a nova produção, a nova leva de frutas, as pequenas, os grandes do ano passado ainda estão lá. Então, existe uma diferença entre o etrog e outras frutas. Por isso, esse assunto está falando justamente sobre o etrog. Rabi Avam Amar el tikri hadar ela adar. Davar shedar belanom mishana leshana. Rabi Aval tem outra explicação para dizer que é justamente o etrog. Em vez de hadar, de algo bonito, algo meudar, algo, uma beleza, a gente tem que ler que adar é uma coisa que ele mora na árvore de um ano para o outro. Ou seja, é uma coisa que não fica só um ano na árvore, não é que nasceu, você colhe e acabou. É algo que às vezes fica alguns anos na árvore, por isso é justamente o etrog. Benazai omer al tigri hadar ela idur, sheken lashon veni korim lemaim idur. Vez de chega dela, kol maim ave omer ze etrog. Benazai falou, tem outra explicação para saber que o passo pre etzadar está falando justamente do etrog. Em vez de ler Hadar, devemos ler Hidur, certo? A gente vai substituir o Nikud, os pontinhos da Torá. A Torá escreveu a palavra Hadar, que representa beleza, essa é a intenção da Torá, mas ela escolheu justamente uma palavra que, se a gente mudar a pontuação dela, a gente chega a uma palavra diferente chamada Idur. O que é Idur? Em grego, aparentemente, a palavra Idur significa maim, significa água, ou seja, pri etz maim. É como se a Torá tivesse escrito em outro nível, Pri etz maim. O que significa pri etz maim? É uma árvore que cresce em qualquer água. Pode ser água de chuva, pode ser água regada, pode ser água do rio. Ou seja, precisa de uma árvore que cresce com muita facilidade com qualquer tipo de água. E aparentemente, fala de Mará, isso daqui é o etrog. Ponto. Então temos aqui algumas provas que quando está escrito no Pasuk, pri etzadar, está tratando justamente do etrog. Shela Sherav Veshirah Dachat Pasul. Foi dito na Mishnah que um etrog que ele era de Avodazará, da cidade de Iranidachat, ele é Pasul. Maitama Kivan del Isrefakai, que tu tem Mirtachurei, porque já que ele tem que ser queimado, certo? Por ser de Avodazará, ou ser dessa cidade que fizeram Avodazará, já que ele tem que ser queimado, então é como se ele não tivesse shur, por isso é queimado. Shelorla Pasul. Foi dito na Mishnah que um etrog de olá, isso é uma novidade que não tinha em Lulava da Serabá, porque lá não são frutas, um etrog de orlá, nos 3 primeiros anos da árvore frutífera, a fruta é chamada de orlá, e é proibido de comer. Agora a gente vai ver por quê. Por que esses etrogim são inválidos para a mitzvah de Arbat Amanim? Maitama, qual motivo? Discutiram Rabbi Baravim e Rabiasi, ninguém sabe quem falou o quê, mas a gente sabe que tem duas opiniões. Hadamar lefishin baeter achilá. Uma opinião diz, por que esse etrog é inválido? Porque esse etrog não pode ser comido. Já que eu não posso comer o etrog, ele não é comestível, ele não serve de Arbat Amanim.
No passatempo está escrito, Kartem lachem pri etzadar. Lachem vem dizer que tem que ser algo que eu posso aproveitar. Algo que eu posso aproveitar disso. Tem que ser meu. Tem que ser meu, algo que, tá bom, agora eu não vou comer, porque eu estou cumprindo a amizade de Arbat Aminim, mas assim que acabar Sukkot, eu quero comer. Então, o passatempo que falou pri etzadar, vem dizer, o Kartem lachem vem dizer que tem que ser algo que eu posso comer, comestível. E de orlar, não é comestível. Verrad Amar, e outro explicou de outra forma, lefishin badin mamon. E o outro explicou que já que é proibido de comer, não tem valor, não, é como se não fosse meu, porque eu não tenho nenhum valor proprietário sobre isso, não é dinheiro, eu não posso vender isso para ninguém, ninguém pode comer, eu tenho que queimar, jogar fora, não posso dar para animal, quer dizer, não tem valor nenhum. Então, uma explicação falou que o ponto do etrog é porque o etrog de Orlá é inválido porque ele não é comestível, e outro falou porque ele não tem valor para o dono. Kassal Kadata, e a priori a gente entende que mande vai ter achilá, lo vai de mamon, não vai de mamon, não vai ter achilá. A priori a gente entende que é uma discussão absoluta, que quem falou que o ponto é comestível, ele diz que valor monetário não faz diferença, e quem falou valor monetário, ele não está nem aí com comestível ou não comestível. Certo? Como se fosse uma discussão kitzonit, extrema. Cada um falou somente uma coisa e discorda do outro. Tanan, agora vamos ver se isso combina com o resto da Mishnah. Está escrito na Mishnah o seguinte, Shel Trumat Mea Passur, um etrog, que era um etrog de Trumá, que o Cohen recebeu ele como Trumá, e ele ficou inválido, ele ficou impuro, e agora ele não pode ser comido. Esse etrog de Trumá foi dito na Mishnah que ele está passul, ele está inválido. Para quem falou que o etrog que não pode ser comido não serve de etrog para bataminim, eu entendo. Chape, tá ótimo. A trumat meá, uma trumá que se impurificou. Não posso comer. Ele alemã malefishin badin mamon, mas quem falou que o etrog de orlá está inválido porque ele não tem valor monetário ou amai? Arei mesicata, arei trumat meá. Tá bom que a trumat meá eu não posso comer, mas eu posso usar de lenha para fogueira, eu posso colocar para acender o fogo. Então tem valor monetário. Talvez não o valor monetário de uma fruta que eu comeria, que vale mais, mas tem algum valor. De acordo com a opinião que falou que o etrog de Orlá não serve, ele é passu, porque ele não tem valor monetário, então por que Trumat Meá está inválida? Se o ponto dele é valor monetário, o Trumat Meá, a Trumá que está impura, não pode ser comida, mas pode ser usada para outras coisas. Posso usar isso de lenha? Ela, por isso, não. Então, com relação a eterachilá, com relação a poder comer o etrog, todo mundo concorda que se o etrog não é comestível, ele está inválido. Que pligue bedin mamona, a discussão entre eles é se o arbata mínima ele tem que ter valor monetário ou não. Se o etrog tem que ser algo que vale alguma coisa para mim, dinheiro mesmo ou não. Uma opinião diz que precisa ter achilá. Se ele é comestível, para mim já está ótimo, mesmo que não seja meu, certo? A gente vai ver o que é algo que é comestível, mas não é meu, a gente vai ver na continuação. Mas se o etrog pode ser comido, ele é comestível, tem permissão de comer, já está ótimo. Então, mesmo que ele não tem valor monetário, não pertence a mim, está kasher. O Marsavar, din mamon não bainani. Outra opinião diz que din mamon também precisa. Não adianta só ter permissão de comer, precisa que seja meu, seja considerado valor monetário meu. Mas bem, qual a diferença entre os dois? O que a gente encontra que é permitido de comer, mas não é considerado como se fosse meu? E Kabbalah, Maser Sheni Shirushalayim, Aliva de Rabi Meir. Maser Sheni Yerushalayim, de acordo com Rabi Meir. Maser Sheni, a gente comentou na Mishnah, Maser Sheni é a porcentagem da plantação que eu preciso levar para comer em Yerushalayim. Agora, eu tenho obrigação de levar isso para Yerushalayim e comer lá, e eu posso comer, quando eu chego em Yerushalayim levando isso lá, eu posso comer, mas tem uma opinião de Rabi Meir que diz, olha, tá bom que você pode comer, mas não é seu. Maser Sheni Yerushalayim é a Kadosh Baruch Hu te falando, olha, esses 10% da plantação são meus. Você pode levar para Yerushalayim para comer, mas lá você come como se fosse meu. Eu estou te deixando comer, não é seu. Não posso ir por aí vendendo e fazer dinheiro. De acordo com o Rabi Meir, Maser Sheni Yerushalayim, não é que eu levei as minhas frutas para comer em Yerushalayim, são frutas de Akadosh Baruch Hu, essa porcentagem de Akadosh Baruch Hu, igual a Trumá se dá para o Cohen, o Maser Rishon se dá para o Levi, Maser Sheni se dá para Hashem, e Hashem falou, pode comer em Yerushalayim. Então eu posso comer,
mas não é meu. De acordo com a opinião que o único ponto que importa para permitir a arbata mínima é que seja possível de ser comido, esse etrog pode comer. Então, um etrog de Maaser Shenin Yerushalayim, de acordo com o Rabi Meir, para quem falou que precisa ter achilá, esse etrog pode comer. De acordo com a opinião que falou que depende de mamon, agora, de acordo com a opinião que falou que precisa ter valor monetário, nesse caso, Maser Sheni, ele é chamado de mamon gavoa, ele é chamado de dinheiro que pertence a Kadosh Baruch Hu, e ele não serve de arbata minim, de acordo com essa opinião, certo? Então, essa é a discussão. Que precisa ser comestível? Todo mundo concorda que precisa. A pergunta é se precisa ser meu ou não. A diferença é num caso em que eu posso comer, mas não é meu. Maser Sheni Yerushalayim, de acordo com o Rabi Meir, eu posso comer, mas é de Akadosh Baruch Hu. Então vai ser uma diferença entre as duas opiniões. A priori a gente não sabe quem falou o quê. Agora a Gemara vai tentar provar quem falou o quê. De Rabiasi de Amalefishin Vadin Mamon. A Gemara fala que a priori quem falou que depende do valor monetário é Rabiasi. Certo? A gente trouxe aqui duas opiniões. Rabi Hia Baravin e Rabiasi. A Gemara quer falar agora que quem falou que depende do valor monetário é Rabiasi. Por quê? Rabassi, etrog shel maaser sheni. Rabassi falou o seguinte: etrog shel maaser sheni, certo? Um etrog que ele foi tirado da plantação, da parte da produção que é maaser sheni, e eu levo para o Shalaim. Ledivrei Rabi Meir, de acordo com Rabi Meir, que não é meu, pertence a Kadosh Baruch Hu. Ein adam yotzei bo yedei chavato beyom tov. De acordo com Rabi Meir, eu não posso usar esse etrog em Yom Tov, no primeiro dia de Yom Tov. No primeiro dia de Yom Tov está escrito: L'kachtem lachem bayom arishon. Bayom Arishon precisa ser meu. De acordo com essa opinião, meu significa que o dinheiro é meu e não que eu tenho permissão de comer. Então, de acordo, falou Ravassi que de acordo com Rabi Meir, eu não posso cumprir a mitzvah no Yom Tov Rishon, com esse trog. De acordo com Chachamim, sim, certo? Porque de acordo com Rabi Meir e Chachamim, tem discussão se esse Maaser Sheni Yerushalayim é dinheiro meu ou não. Então, a priori, ficou claro que Rabi Assi é aquele que falou que depende do valor monetário, porque de acordo com Rabi Hia Baravin, depende se eu posso comer ou não. Então, quando o Passuco falou no Kartem Lachem Bayom Arishon, que eu preciso pegar para mim, que tem que ser meu, não meu no sentido monetário, que tem que ser meu o valor, e sim que eu tenho permissão de comer. De acordo com a explicação de Rabi Hia Baravin, que depende da permissão de comer, tanto Rabi Meir quanto Chachamim concordam que o etrog de Maaser Sheni Yerushalayim pode ser usado de arbata minim, porque eu posso comer ele. Tá bom que o dinheiro não é meu, de acordo com o Rabi Meir, mas eu posso comer. Então, aparentemente, é Rabi Assi que falou que depende do valor monetário e Rabi Hia Baravin falou que depende da permissão de comer. Ponto. Gufa. Agora a gente vai trazer algo que foi trazido antes, como parte de uma sugiá, parte de um tema, para lidar com isso por si só. Amar Rabi Assi, fala Rabi Assi, trok shel maaser sheni ledivei Rabi Meir ein adam yotzei bo yedei chavato beyom tov. De acordo com o Rabi Meir, o que a gente falou agora, Maaser Sheni em Yerushalayim não pertence a mim. Eu posso comer, mas pertence a Kadosh Baruch Hu que me deu para comer. De acordo com o Rabi Meir, que pertence a Hashem, não posso usar ele no primeiro dia de ontem, porque não é o Kartem Lachem Bayom Arishon, não é meu. Ledivrei Hamim, de acordo com Hamim, não. De acordo com Hamim, Maaser Sheni em Yerushalayim é meu. Hashem só falou, não come na sua casa, come em Yerushalayim, mas é meu. Ledivrei Hamim, Adam yotzei bo yedei chavato beyom tov. A pessoa pode cumprir a mitzvah de Yom Tov, a mitzvah de Arbata Minim, com ele, porque é considerado meu. Agora, não só em Arbata Minim tem a mitzvah de que seja meu, a Gemara traz que tem outros lugares que tem obrigação para que seja meu para que eu cumpra a mitzvah. Então, outro caso trazido aqui por Abiasi, é matzah. Matzah de Pesach, certo? A matzah de Pesach a gente vai ver que tem uma opinião que diz que a matzah de Pesach tem que ser minha para eu cumprir a mitzvah. Minha no sentido monetário. Então fala aqui, Rabi Assi, matzah shel maaser sheni, se eu levei para o Yerushalayim o trigo de maaser sheni, produzi lá matzah, e quero comer em Pesach, de acordo com o Rabi Meir, não é minha, eu posso comer, mas não é meu, então não cumpro a mitzvah de matzah. De acordo com o Rabi, eu posso cumprir a mitzvah de matzah com isso. Por quê? Porque Maaser Sheni, de acordo com Hamim, é meu. Hashem só falou come em Yerushalayim, mas é meu. Então a matzah é minha. Issa,
Issa, uma massa, certo? De uma massa precisa fazer a frashat halá. Quando eu preparo uma massa, eu preciso tirar a halá que é dada para o Cohen. Hoje em dia é queimada porque o Cohen não pode comer, mas eu preciso fazer a frashat halá. Issa shel maaser sheni lever Rabi Meir ptura min halá. Quando eu levo o trigo para Jerusalém, produzo lá uma massa de maaser sheni, de acordo com o Rabi Meir, não precisa tirar a halá. A frashat halá é uma massa que pertence a mim. Essa massa pertence a Kadosh Baruch Hu, ele só me deixou comer. Então não preciso tirar halá. De divrei chamim chayevet bechalá. De acordo com Chamim, precisa tirar halá. Certo? Então, Rabi Yassi falou que tanto o etrog, quanto o matzah de Pesach, quanto a frashat halá, todos precisam ser meus. E, consequentemente, vai ter uma diferença entre Chachamim e Rabi e vai ter uma diferença, desculpa, vai ter uma diferença entre Chachamim e Rabi Meir com relação a Maser Sheni em Yerushalayim. Agora a pergunta é a fonte disso, da onde eu sei que precisa ser meu para cumprir a mitzvah? Matkif Rav Papa perguntou, Rav Papa, Bishlema Issa, com relação à massa, a isso que você falou que a massa tem que ser minha para ter a obrigação de maser, Tiv, está no Pasuk, Reshita Risotechem, as suas massas, você tem que tirar maser, você tem que tirar halá da sua massa, o que não é meu, não precisa, então eu entendo Rav Meir. Etrog na mektiv, lachem e shelachem. Etrog também está escrito. Ulkachtem lachem, lachem vem dizer que tem que ser Mishelachem, tem que ser seu. Ela matzah, miktiv matzatchem, mas com relação ao matzah, onde a gente encontra no pasuk que está escrito matzatchem, que tem que ser a sua matzah. A priori, eu posso cumprir a mitzvah de matzah com matzah de qualquer pessoa. Vou comer na casa de alguém, a matzah é dele, eu posso cumprir a mitzvah. De onde você sabe que a matzah tem que ser minha, a ponto de você dizer que, de acordo com o Rabi Meir, uma matzah de Maser Shenin Yerushalayim, que é de Kadosh Baruch Hu, eu só tenho permissão de comer, não cumprir a mitzvah. De onde saiu isso? Amarav Shmuel, vai ter maravilha, Bar Shlamia, ate lechem lechem. Tem uma gzerah shavá da palavra lechem. Ktivach, está escrito com relação a matzah, lechem, oni. Certo? A matzah é chamada de lechem, oni. Então está escrito com relação a matzah, a palavra lechem. O ktivach também está escrito com relação a frashat halá, se não me engano, vayabochalchem milechem haaretz, certo? É com relação a halá. Está escrito, quando vocês comerem do pão da terra, tem a mitzvah de fazer, de tirar halá. Agora, essa desgraça vai ensinar, male halá, igual com relação a frashat halá, mishelachem velo mishel maaser, igual com relação a frashat halá. Eu só tenho mitzvah de tirar halá quando é meu e não quando é de maaser, de acordo com a opinião de Rabi Meir, afkan mishelachem velo mishel maaser. Essa desgraça vai ensinar que aqui também, com relação a matzah tem que ser obrigatoriamente minha para eu poder cumprir com ela a mitzvah de matzah de Pesach. Assim falou Rabi Yassi. Lema Messaelei, vamos dizer que temos uma prova, algo que apoia, uma braita que apoia o que Rabi Yassi falou. Rabi Yassi, ele é Amorá, certo? Ele era aluno de Rabi Yochanan, se eu não me engano, ele é um dos Amoraim, mas a gente quer trazer uma prova para ele de uma braita que é antiga, da geração dos Tanaim, que vai servir de fonte para as palavras dele. Está escrito na braita o seguinte, Issa shel maaser sheni ptura min halá, divrei Meir vechachim omrim chayevet bachalá. Está escrito na braita com relação a uma Issa, uma massa de maaser sheni Yerushalayim. De acordo com a massa de maaser Yerushalayim, não precisa tirar halá, porque não é minha. De Akadosh Baruch Hu, eu só posso comer. De acordo com Chamim, eu preciso tirar halá. Então, talvez isso prova o que Rabi Yassi falou, que não precisa fazer a frashat halá de uma massa. Pergunta a Gemara, leima messiaelei, a gente trouxe uma linguagem leima messiaelei. Vamos dizer que essa braita apoia o que Rabi Yassi falou. Fala, não é um apoio para o que Rabi Yassi falou, é exatamente o que ele falou. Você traz uma linguagem de vamos dizer que isso apoia, quer dizer, é duvidoso, talvez é uma fonte, talvez não, mas é exatamente o que ele falou. Como assim vamos dizer que isso apoia? Ela, então fala, não, o que eu quis dizer é o seguinte, com certeza, com relação a frashat halá, não tem dúvida de que o que Rabi Yassi falou é exatamente igual. Ela me dê a pligue e me não me pligue. A nossa dúvida é a seguinte, será que já que eles discutiram com relação a frashat halá, assim também existe discussão com relação ao etrog e a matzah, certo? O Rabi Yassi falou três coisas, ele falou do etrog de Maser Sheni, halá de frashat halá, e matzah de Maaser Sheni. A gente encontra na breta com relação a frashat halá. Será que igual a frashat halá eles discutiram assim também nos outros? Ou Dilma Shaneissade, Amakar, Esotrechem, 3 dimnei. Ou talvez não. Talvez com relação a Issa, com relação a frashat halá de massa de Maaser Sheni, discutiram. Porque duas vezes aparece na Torá, Arisotechem, a sua massa, a sua massa. Tem dois psukim que dizem que a massa tem que pertencer a mim. Então talvez nesse caso eles discutem.
din. Mas pode ser que com relação ao etrog e matzah, que está escrito somente uma vez, pode ser que Rabi Meir concorda que o fato de eu poder comer, mesmo que não pertence a mim monetariamente, já é suficiente para ser considerado etrog de mitzvah e matzah de mitzvah. Então, não obrigatoriamente, o fato deles discutirem com relação a halá me prova que eles discutem também com relação a etrog e matzah. Então, por isso a gente trouxe uma linguagem. Vamos dizer que essa braita apoia Rabi Assi. Rabi Assi estendeu esse din de afrashat halá também para etrog e também para matzah. A gente encontra na braita com relação à massa, mas afrashat halá, mas talvez os outros não, porque na massa está escrito duas vezes talvez tenha uma diferença, talvez não. Então, chegamos a 2 pontinhos. Obrigado, Hashem, em breve e continuamos. Até amanhã.